Olá, sejam muito bem-vindos. Boa tarde, pessoal que está pelo podcast. E se você quer um casamento sem brigas e feliz, fica aqui com a gente. Bom, todo casamento, em algum momento da vida, ele passa por uma crise, ele passa por um problema no qual, aliás, o casal pode se perder, né? E pode entender que é uma situação nova, a qual eles não sabem lidar com ela, não sabem por onde começar. E isso pode causar dentro do casamento um momento que a gente chama de se afogar no copo, né? Parece que a pessoa está se afogando num copo e não é que você esteja fazendo uma tempestade num copo d'água, é diferente. É porque quando você não enxerga qual é o tamanho do problema, você não sabe lidar com aquele problema, pode ser que você esteja no oceano, mas a grande maioria das vezes você está mesmo nadando num copo, mas você já está tão desesperada, você não consegue perceber que se você botar o pé no fundo do copo e abrir os braços, você está em pé, né? E a sensação de crise, ela faz isso, ela tira o chão dos nossos pés, né? E se a gente não está com a nossa autoconfiança fortalecida, se a gente não tem a nossa resiliência treinada, se a gente não sabe controlar a adversidade e principalmente a base dessas três partes que eu acabei de falar é a comunicação. Se a gente não consegue comunicar para o outro que a gente está enfraquecido na autoconfiança, na resiliência, né? E que a gente não está sabendo controlar aquela adversidade, que a gente está com medo, a gente está assustado. Se a gente não consegue fazer essa comunicação de forma adequada, o que acaba acontecendo é que o outro entende que você está jogando a responsabilidade de tudo em cima dele ou dela, né? O outro se sente sobrecarregado, o outro entende que não pode contar com você, né? E aí acaba que existe um novo conflito que fica maior do que a própria nova adversidade que vocês possam estar passando. Então é muito importante que um casal consiga fazer essa comunicação de forma adequada para que no momento em que essa nova adversidade vem, eles consigam entender que é apenas alguma coisa nova, que pode de fato ser muito grande e que talvez eles precisem ter um grande plano de ação e talvez até pedir ajuda, ou pode ser que seja uma coisa que apenas é nova e parece grande e eles precisam conseguir estruturar um plano para entender qual é o real tamanho disso e desmistificar esse tamanho para poder lidar melhor com a situação. Ou de repente, quando eles pararem de se assustar, eles vão falar assim, mas não é que era pequeno? Claro que a gente dá conta disso. Claro que a gente sabe resolver isso. Talvez não seja a melhor ferramenta, não seja a melhor forma, mas a gente conhece uma ferramenta assim, ou a gente sabe sim lidar com isso de um jeito talvez que não vai trazer o resultado perfeito, mas é o resultado que causa o menor impacto. Então, o que você tem que ter em mente quando você está passando por uma crise dentro do seu casamento é que uma crise, ela vai causar um resultado, quer você queira, quer não queira. Não tem crise que exista que ela não traga resultado. Ela inevitavelmente vai produzir um fruto e vai deixar com você na sua mão. A decisão de que esse fruto será negativo ou positivo é totalmente sua. Quando você é uma pessoa que aprende sobre a ser autorresponsável, ser uma pessoa também responsiva, que são duas coisas diferentes, né? A autorresponsabilidade de uma pessoa responsiva, né? Você consegue entender tudo isso que eu acabei de te falar e você consegue agir sabendo que qualquer coisa que você faça em uma crise, você vai sair de mãos cheias, você nunca vai sair de mão abanando. A diferença vai ser se você vai carregar um saco de pedras ou se você vai carregar um saco de joias. Ou que talvez você vá carregar um saco com meia pedra, meia joia. Não importa, você vai sair de mão cheia. Então, o que é o saco de pedra, o que é o saco de meia pedra com joia e qual é o saco de joia?
Sair com saco de pedra é você simplesmente se debater, você chorar, você desistir, você bater cabeça, você jogar responsabilidade para o outro e você criar uma camuflagem da adversidade, quando na verdade você agora está discutindo um problema novo, que é o problema da comunicação com o seu parceiro, com a sua parceira, que você não soube levar isso da melhor forma possível numa comunicação funcional e o outro entendeu que você, enfim, estava jogando uma responsabilidade, estava correndo da responsabilidade, estava catando a responsabilidade apenas para você e deixando ele de fora ou ela de fora porque ela é incompetente, não sei o que, e começam as interpretações da comunicação, né? Então você pode carregar um saco de pedra porque você causou mais um problema em cima do problema e aí você não tem mais a chance de resolver ou pelo menos não sabe como resolver, né? Se perde tempo, perde força, investe emoções equivocadas, né, na situação e aí você vai sair muito mal. Ou você pode sair com aquilo que a gente chama de o menor impacto possível, né? Talvez a adversidade fosse realmente muito grande, talvez seja alguma coisa que você não pudesse controlar pelo todo, né? Você pudesse controlar a sua parte, o seu marido, a sua esposa, a parte dele ou dela, mas a situação, a circunstância em si, ela não era de controle de vocês não podiam controlar, simplesmente teriam que passar por ela e acabou, como um tornado que derruba uma casa, né? Tem a sua responsabilidade, a responsabilidade do outro e a circunstância que você não controla. Tá? Então existem sim circunstâncias que você não vai controlar e você vai sair dali com o saco, metade com pedra, porque de fato você teve um prejuízo, mas a outra metade ela tem uma joia, porque desse prejuízo você ainda tirou um aprendizado, você consegue ser grato pela força que vocês tiveram de tentar resolver e criar a melhor estratégia possível para que todos se salvassem, para que os impactos financeiros fossem os mínimos possíveis, para que os impactos emocionais não fossem tão duros assim, enfim, qualquer que seja o problema que vocês estavam vivendo e que a circunstância era tão grande que não podia ter sido controlada ou minimamente controlada por vocês. E tem o saco da joia, que é quando vocês passam pela adversidade sabendo como vocês podem controlá-la, como vocês podem se unir para poder carregar as armas de vocês e ter força para poder lutar contra essa adversidade e fazer com que no final das contas vocês saiam com um grande prêmio, que é a solução total dessa adversidade e a verificação, que isso é que é o mais importante, de quão bom juntos vocês são diante dos problemas e quão bem vocês passam por eles, né? Apesar de ninguém querer viver problema, mas o quão bem vocês lidam com isso e por isso vocês são pessoas responsivas, autorresponsáveis, com resiliência, com autoconfiança, pessoas maduras, né? E que sabem principalmente se comunicar de forma eficiente e adequada para preservar o amor de vocês. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, né? Essa plataforma que você estiver me assistindo possa te ajudar, então, e que vocês tenham um casamento então sem brigas e feliz. Se precisar de ajuda, o profissional adequado para ajudar vocês nessa situação são os treinadores de comunicação. Eu sou uma treinadora de comunicação e estou aqui para poder te apoiar, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.